Quero desejar uma boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente ao professor Maurício por ter já me apresentado e por ter me ajudado na elaboração desse trabalho aqui e ter me dado dicas também para a elaboração do mesmo. Quero agradecer a todos que estão na banca avaliadora aqui, a professora Mayara, que eu não conhecia e se dispôs a me avaliar na minha apresentação do TCC, e também ao professor Felipe, que fez parte dessa minha jornada até hoje. E agradecer também por fazer parte da minha banca avaliadora. E agradecer a todos aqui também que estão presentes para prestigiar a minha apresentação de trabalho. O meu trabalho é sobre a segurança do trabalho na construção civil. Análise do uso de equipamentos de proteção nos canteiros de obras das construtoras do município de Viena. A importância da engenharia. A engenharia, ela se faz importante na nossa sociedade justamente porque ela tem, ela se faz presente em muitas áreas do nosso cotidiano, tanto na pavimentação, em construções de algumas edificações necessárias para a nossa sociedade, construções de hospitais, de escolas e tudo mais. E isso vem passando por processos de aprimoramento desde a Idade Antiga, quando teve a sua descoberta do ferro, que foi utilizado para a criação, para a produção de algumas ferramentas que ajudaram para a confecção de alguns materiais para a utilização na construção civil, até os dias de hoje. Sendo que naquela época a engenharia já era muito importante, ali na época medieval, época antiga, na Idade Antiga e Idade Medieval. Tendo algumas construções daquela época que ainda estão até hoje em todo o mundo e são pontos turísticos e patrimônios culturais do mundo. Que eu posso citar aqui são as pirâmides do Egito, posso citar também as catedrais que foram construídas na época da Idade Média, tendo aquele aspecto gótico lá, que já entra mais na parte da arquitetura. E também posso citar a Torre de Londres, que foi uma construção que ainda está presente nos dias de hoje. Só que a engenharia, por si só, ela é um ambiente insalubre, totalmente insalubre. Então ela oferece muito risco aos seus trabalhadores. Esses riscos, se não forem tomados os cuidados, as medidas de prevenções, feito tudo corretamente, a utilização de EPIs, ter todo esse cuidado nesse ambiente, que é muito insalubre, acaba acontecendo acidentes de trabalho. E a segurança do trabalho, ela entra justamente para evitar esses acidentes. Ela entra tentando diminuir, mitigar esses acidentes de trabalho, esses riscos que os trabalhadores eles estão inseridos. Que, como eu disse, o ambiente é totalmente insalubre e ele só fica salubre a partir do momento que a obra já está finalizada. Aqui tem uma demonstração de alguns acidentes. Eu vou mostrar agora algumas fotos que tem um conteúdo um pouco sensível. Então eu peço que se algum aqui que está presente não tenha tanta facilidade de ver fotos desse conteúdo, peço que vocês fechem os olhos durante um instantinho ou abaixem a cabeça aí, porque eu vou estar mostrando aqui. Essas fotos aqui são de alguns acidentes de trabalho que aconteceram, que costumam acontecer, caso não são utilizados os EPIs corretos ou da maneira corretamente, caso não tenha cuidado na execução do serviço, entre outras coisas. Esse daqui foi um corte de uma mão de um auditor
esse rapaz aqui teve um prego que entrou nos seus olhos, e esse rapaz aqui, ele teve um acidente de trabalho com eletricidade, com alta tensão. Ele não estava respeitando as medidas preventivas e acabou sofrendo esse acidente. Pode perceber que ele ficou com algumas marcas assim que são irreversíveis, então ele vai ter que viver com essas marcas aí pro resto da vida. E aqui tem algumas imagens que demonstram a importância do uso dos EPIs. Nessa imagem aqui, o rapaz estava usando óculos de proteção e o disco acabou se partindo. E acabou acertando o seu óculos. E se ele não estivesse utilizando esse óculos, fatalmente ele teria perdido a sua visão, ou até mesmo, dependendo da velocidade que esse estilhaço foi até ele poderia ter tido o seu crânio perfurado de uma maneira que ele pudesse vir a óbito. E aquele rapaz ali também, aquela imagem ali que mostra o capacete, foi de um trabalhador que, onde uma chapa de ferro acabou caindo e perfurando seu capacete. Então, se ele não estivesse utilizando esse capacete de proteção, ele fatalmente teria vindo a óbito, porque, como pode se observar, se a chapa acabou fazendo isso no capacete, no crânio desse rapaz, ele teria feito um estrago imenso e ele teria vindo a óbito. Diante dessa explicação, o meu problema de pesquisa se faz através de por que os números de acidentes de trabalho ainda são altos, mesmo com os avanços de tecnologia em relação aos equipamentos e treinamentos realizados com os trabalhadores, para com os trabalhadores. E a minha justificativa se dá justamente por isso, porque fica nessa indagação. E eu fico, nesse caso, a minha justificativa é buscar conhecer as causas relacionadas aos acidentes de trabalho, visto que os mesmos acontecem com certa frequência. Então, por que acontece tudo isso? Você fica com esse pensamento de já se tem conhecimento de que os EPIs salvam vidas, tem várias palestras que dizem isso. Então, qual que é o real motivo desses acidentes de trabalho ainda acontecerem com muita frequência, não terem uma diminuição tão grande em algumas regiões? Os meus objetivos gerais, de acordo com o meu tema, é analisar a segurança do trabalho de forma geral, no que se refere ao uso de EPIs e a disposição dos EPCs, EPIs, equipamento de proteção individual, e EPCs, equipamento de proteção coletiva, em canteiros de obras fornecidos por construtoras do município de Vilhena. Os meus objetivos específicos são realizar um levantamento dos equipamentos de proteção individual e coletivo em canteiros de obras fornecidos pelas construtoras do município de Vilhena e verificar a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletivo em obras que estão sendo executadas pelas construtoras aqui no município. Outro objetivo específico é contribuir para a mitigação, redução e prevenção de acidentes de trabalho por meio de recomendações de procedimentos e ações que visem a melhoria constante dos fatores de segurança dos fatores de saúde e segurança nos canteiros de obra. Nesse contexto, vou falar um pouco sobre a segurança do trabalho, que ela nada mais é do que um conjunto de práticas e medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas que visam a prevenção, que visam ter medidas preventivas no ambiente de trabalho, fazendo com que essas inseguranças, esse ambiente insalubre, se torne o mais salubre possível,
vindo até a extinguir essas inseguranças que existem lá no ambiente de trabalho, ou até mesmo instruir e convencer as pessoas de que a utilização dos EPIs e dos EPCs é de fato importante para eles, para a prevenção da saúde deles e de todos os seus companheiros, porque esses equipamentos, eles não só, e esses cuidados, essas medidas preventivas, elas não só servem para cuidar de si próprio, mas também para cuidar do outro, porque, querendo ou não, você, em uma obra, você está cuidando de si e dos outros, porque por conta desse ambiente que é um pouco, muito perigoso. De acordo com Cardella, a redução de acidentes é um dos grandes desafios à inteligência do homem. E ele diz isso justamente porque o homem adulto, ele já tem a sua personalidade definida. Então, por se tratar dessa personalidade já definida, o processo se torna um pouco mais demorado e mais difícil. Então, ele faz essa referência por conta disso. Segundo os dados do Anuário Estatístico de Previdência Social, em um período de 3 anos, de 2018 a 2020, foram registrados 6.272 óbitos em todo o Brasil. E se a gente for pegar relacionado com os casos que aconteceram no Brasil, chega a ser, para cada morte, acontecem 265 casos de acidentes de trabalho no Brasil. Então, é um número alto. E se a gente for trazer esses dados, afunilar um pouco mais e trazer só para a nossa região, a região norte, a nossa região, ela, dentre todas as regiões do Brasil, ela é a que menos tem óbitos e acidentes de trabalho. Então, a nossa região, de certa forma, está boa em relação a acidentes de trabalho, só que ainda tem que melhorar muito. E se a gente reformular um pouco mais para o nosso estado, de Rondônia, nós podemos ver que o estado de Rondônia, em relação a acidentes de trabalho, ele fica em terceiro na região norte. Então, querendo ou não, o nosso estado ele é um dos que tem um dos piores índices de acidente de trabalho, um dos que tem mais quantidade de acidentes de trabalho por ano. Então, mesmo que a região norte seja uma das que tem menos acidentes de trabalho, o nosso estado está lá no topo. E se a gente trazer isso relacionando com os óbitos, o nosso estado ele fica em segundo lugar, então a nossa situação fica um pouco pior, nós ficamos um pouco mais acima. E nesse período de 3 anos, se a gente pegar um recorte de 2018 e 2020, nós podemos ver o seguinte: se a gente relacionar esses 2 anos, em 2018 a gente teve uma quantidade grande de acidentes de trabalho, só que em 2020 a gente teve uma redução de 40% nesses acidentes de trabalho. Então, a nossa consciência, nós conseguimos essa redução de acidentes de trabalho que a gente visa tanto. Só que, se a gente trazer para a questão de óbitos que aconteceram nas obras, nesses 2 anos, nós podemos observar um aumento de 4%, quase 4% na questão de óbitos. Então, ou o ambiente de trabalho se tornou ainda mais insalubre, que por se tratar de um aumento nas mortes, nos óbitos que aconteceram nesses 2 anos, ou as pessoas começaram a ter um cuidado menor.
agora eu vou falar um pouco sobre as NRs. Essa NR, a NR06, ela fala dos equipamentos de proteção individual. Então, se você abrir essa norma, ela vai falar lá que sobre todos os equipamentos que você vai ter, que você vão ser necessários para você executar alguma atividade, algum serviço dentro da obra que você está trabalhando. Então, lá ele descreve quais atividades você vai utilizar tal equipamento e descreve os equipamentos de acordo com as partes do corpo. Então, por exemplo, para a cabeça, você vai utilizar o capacete para proteção auditiva, você vai ter os protetores auriculares ou até mesmo aqueles abafadores. Para proteção ocular, você vai ter os óculos de proteção, entre outros equipamentos que você pode ter que utilizar. Então, lá está tudo definido e explicado quais são esses equipamentos. Nós temos também a NR10, que ela fala sobre a segurança em instalações e serviços em eletricidade. Então aqui ela vai te dar todos os procedimentos, todas as medidas preventivas, todos os cuidados que você tem que ter para esses serviços em eletricidade e também fala sobre os equipamentos de uma forma específica, quais você vai ter que utilizar. O equipamento ANR06 ela já fala de uma maneira geral, aqui ela já fala de uma maneira específica da NR10. NR18, segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Essa NR ela fala sobre o canteiro de obras, como que ele deve ser organizado, como que ele deve ser colocado, como que ele deve ser planejado e tudo mais. Então, como que você vai ter que você vai ter, de certa forma, como você vai organizar esse ambiente de trabalho, como você vai deixar ele o mais seguro possível. E a NR35 ela fala sobre trabalho em altura, então ela vai te dar todos os cuidados que você vai ter que ter, ela vai falar sobre todos os equipamentos que você vai ter que utilizar, se no caso tem os cintos, as cordas que são necessárias, os tirantes, tudo mais. Então, e o trabalho em altura, ele fala, na norma, eles definem que considera-se como trabalho em altura trabalhos que serão realizados acima de 2 metros. Então, dá para perceber que não é tão alto o serviço que ele tem que exercer para ter o conhecimento dessa NR35. Então, se essa NR aqui, em serviços como pintura, você já teria que ter o conhecimento dessa NR aqui e fazer o uso dela, colocar ela em prática na sua atividade que você vai realizar na obra em questão. Aqui tem alguns tipos de equipamento de proteção, temos a máscara, as luvas, as botas, os cones também que são de proteção coletiva, e os capacetes, os protetores e tudo mais. A metodologia. Será utilizada a pesquisa de campo qualitativa em conjunto com a pesquisa bibliográfica para a obtenção dos equipamentos necessários a serem disponibilizados aos trabalhadores. Então, na execução do meu trabalho, eu utilizei aquelas normas ali para eu me embasar, eu ter o conhecimento do que é necessário de equipamentos de proteção, de medidas preventivas, para que eu pudesse saber se na obra eles estão executando da maneira correta ou não, e se estão utilizando todos os EPIs necessários para a execução do serviço que eles estão prestando na obra.
e se de fato eles têm uma boa qualidade e tudo mais. Então, esse é a metodologia. E a análise de dados, que no caso eu vou fazer essas vistorias nas obras, vou conversar com os empresários a fim de saber sobre fazer questionários, entrevistas com eles, a fim de saber quais são as metodologias que eles utilizam lá na obra. Se eles têm um técnico de segurança, se eles fazem palestras com seus trabalhadores a fim de instruir eles sobre a importância da segurança do trabalho, dar esses cursos, esses treinamentos para eles sobre as NRs que eles vão ter que aplicar na construção civil, entre outras coisas. Aqui eu tenho os recursos que eu utilizei para a elaboração desse trabalho, onde eu já mostro quais que eu adquiri, quais que eu ainda tenho que adquirir. Aqui tem um cronograma mostrando passo a passo durante os meses até chegar aqui na banca avaliadora e eu apresentar o meu trabalho. Aqui são algumas referências que eu utilizei nesse trabalho, algumas que eu utilizei para a elaboração do TCC. Aqui eu coloquei só algumas que eu julguei ser o ponto mais que eu dei um pouco mais de foco, um pouco mais de ênfase no meu trabalho. Aqui são as referências e, por fim, quero agradecer a todos mais uma vez por ter assistido o meu trabalho e estou aberto aos questionamentos da banca.